Meus queridos, nós estamos no 10º domingo do tempo comum e hoje ouvimos o Evangelho de Marcos, o capítulo 3, versículos 20 a 35. É um texto bastante denso e bastante difícil de compreensão. Então, por isso, precisa bastante atenção para refletir sobre esse texto. De maneira geral, o texto pode ser separado em 3 partes. Tudo aconteceu em instantes subsequentes, nós ouvimos, né? Então essas 3 partes têm significados distintos, mas elas são unidas por uma única temática. Quem é esse tal Jesus que está fazendo milagres, expulsando demônios, pregando o Evangelho? Quem é esse tal Jesus na minha vida? Essa é a pergunta que rege essas 3 partes do Evangelho. Primeira parte, Jesus ele estava pregando, depois ele volta para casa junto dos seus discípulos. Só que como Jesus já estava fazendo milagres, a multidão começou a ir atrás dele. Então juntou-se diante da casa muita gente, de modo que Jesus e os discípulos que estavam para atender essas pessoas, eles não conseguiam comer, se alimentar, cuidar de si próprios. Então aqui surgem essas primeiras personagens, uns tais parentes de Jesus, né? Esses parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si, meio pancada das ideias. Por quê? Porque eles não estavam mais cuidando de si próprios, né? Então essa primeira parte do Evangelho nos leva a refletir um pouquinho que lugar Deus tem ocupado em minha vida, né? Às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, que gostam de futebol, né? E marca um dia lá, a gente vai assistir o jogo do meu time, né? Palmeiras, do Corinthians, São Paulo, e eu vou até o estádio, ficar horas lá no estádio esperando antes de entrar, depois entra, fica mais horas lá dentro, né? E um desgaste humano, corporal, psíquico, e a pessoa sai satisfeita porque ela gosta daquilo, né? Só que essas mesmas pessoas, quando diz respeito às coisas de Deus, para elas é um escândalo vir numa vigília pascal que demora 3 horas, depende, se for a minha são 4, né? Pode ver a turma da sua casa. Nossa, mas que demora, que missa demorada, que padre demorado. Pois é. O que tem sido prioridade na minha vida? Nós passamos, a semana tem 7 dias. Passamos 6 dias correndo atrás de dinheiro e de realização humana. Coisas que aqui serão empreendidas e depois da morte aqui serão deixadas. E 1h20, às vezes nos parece uma eternidade. Por que será? Porque talvez nós estejamos como esses parentes de Jesus, né? Enxergando as coisas de Deus como uma loucura. Vocês estão doidos de ficar nesse movimento espiritual de expulsa demônios, de cura enfermo, de não sei o que? Vocês precisam cuidar de si, vocês precisam cuidar da vida de vocês. Não vale a pena, para que fazer tudo isso? Será que vale a pena? E o inimigo de Deus vai semeando na alma e no coração humano essa tentação de possivelmente nós nos enxergarmos não necessitados de Deus. Não precisa tudo isso, não precisa. Jesus é doido, né? Se você pegar algumas outras Bíblias, cada uma é
um texto grego muito complicado para tradução. Aqui no lecionário, ele diz, eles dizendo, né? Jesus estava fora de si, estava doido, né? E se você leva uma vida de igreja séria, você pode ter certeza que para as pessoas que não querem comprometimento com Deus, você vai ser acusado da mesma coisa. Por quê? Porque parece inutilidade. Aí vem um segundo grupo de pessoas no Evangelho. É um Evangelho bastante difícil. Depois vocês escutem homilias por aí, que vão escutar um monte de bobagem, né? Pois é. Segundo grupo de pessoas, os mestres da lei. Os mestres da lei, diferente dos parentes de Jesus, eles diziam que Jesus estava possuído por Satanás. Só pode ser um homem possuído por Satanás. E aí Jesus, ele vai fazer a seguinte reflexão, né? Primeiro que ele vai dizer assim: vocês estão dizendo isso, vocês são pessoas de pouca inteligência. Se eu expulso demônios, como é que eu posso estar possuído pelo demônio? Um reino não se divide contra si mesmo, né? Uma família não pode se dividir contra si mesma, senão ela não poderá se manter. Se Satanás expulsa Satanás, ele será destruído. Então é falta de inteligência dizer isso, né? Então a primeira proposição que Jesus faz, isso para a gente é muito compreensível, não é? Só que sabe que a gente faz isso? A gente faz isso. Pega, por exemplo, a igreja. Por que a gente vem na igreja? Para que a gente tenha um encontro com Deus, para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente faça a própria igreja crescer, e essa é a nossa alegria. Só que a gente não vê dentro da igreja tantas divisões, e se perde a consciência de que estamos aqui pelos mesmos ideais, e isso é obra do diabo, né? Então a gente entende que isso parece que é irracional, só que a gente faz isso, né? Pode olhar dentro da sua casa também, quantas confusões mal resolvidas, e às vezes brigas que se repetem pelos mesmos motivos. Precisa de inimigo de fora, sendo que vocês mesmos de dentro estão se autodestruindo. Jesus está falando isso. Alguém que se divide contra si mesmo não vai se manter. Um casamento, tudo começa bem, na paixão, no carinho, na carícia, né? Na admiração de um pelo outro. E por que lá na frente parece que um vai se tornando inimigo do outro? As implicâncias, o modo de olhar, um se torna inimigo do outro. Qual é a tendência? A divisão não vai se manter, diz Jesus. Então a gente precisa cuidar do nosso jeito de conceber e de pensar, para que a gente não permita que o diabo divida os nossos relacionamentos. Então, outra coisa, às vezes a gente se torna inimigo da gente mesmo. Inimigo da gente mesmo. Ai, padre, imagina. Pois é. Você cuida da sua saúde? Quem fuma, quem bebe desordenadamente, quem não dorme direito, quem não faz exercício físico, está fazendo mal para quem? Está ou não se autodestruindo, né? Pega, por exemplo, ainda bem que eu não sei quem fuma aqui, se fumar, azar é o seu. Você pega um cigarro, deixa eu ir lá me matar um pouquinho. No fundo é isso. Jesus está falando, quem é assim, quem faz isso não vai se manter, vai se autodestruir. A gente faz então isso com a gente mesmo, com os nossos relacionamentos, com a igreja.
Então, e Jesus está falando, vocês podem até fazer isso, mas eu não. E aí Jesus vai falar uma segunda coisa, né? Que é essa parábola, que é bastante difícil de entender, mas a gente precisa entender. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Depois de amarrado, aí ele poderá saquear sua casa. Quem é este homem nessa parábola? Este homem forte? Jesus, né? Porque estão falando que ele está possuído pelo diabo. Então ele está dizendo assim: eu sou esse homem forte. Só que ninguém é mais forte do que Deus, nem o diabo, porque o diabo é criatura de Deus como nós. Alguém pode amarrar a Deus, conter a Deus? Não. Então Jesus está falando o quê? Mais uma vez quero mostrar para vocês que vocês são fracos de inteligência. Ninguém pode amarrar Deus. Como vocês estão dizendo que eu estou possuído por Satanás? E Jesus ele vai falar assim: cuidado com o que vocês estão falando, porque vocês acabaram de cometer um pecado imperdoável. Ora, se eles estão dizendo que dentro de Jesus habita Satanás, eles estão chamando o Espírito Santo que habita em Jesus deveras de mal. E isso é um pecado gravíssimo, né? Então a gente precisa entender um pouquinho aqui a questão sobre o que é uma possessão diabólica. Alguém aqui já viu alguém possesso pelo diabo? Tem algumas igrejas aí que você vê todo dia, é facinho, você encontra. Minha gente, uma possessão diabólica é algo raríssimo. Por quê? Porque o que acontece numa possessão diabólica? O diabo, ou qualquer outro demônio, ele passa a ter controle absoluto de todas as faculdades físicas e psíquicas da pessoa. Só que ele não tem acesso se não há uma permissividade a longo prazo. Para alguém ser possuído pelo demônio, aliás, às vezes vem gente confessar aqui, aí, e fala: ai padre, meu filho tá com umas coisas estranhas, eu acho que tá, né? Aí eu falo para a pessoa: se seu filho tivesse possuído pelo diabo, ele nem entraria na igreja. Nem entraria na igreja, né? Ora, então como que acontece? Acontece por meio de permissividades gradativas. O diabo não entra em ninguém, porque ele não tem acesso a isso. Ora, até o Espírito Santo, para tê-lo, nós precisamos permiti-lo, invocá-lo, desejá-lo. Então como acontece? Acontece numa vida de distanciamento de Deus, uma vida de distanciamento de Deus, Ora, o pecado, o afastamento dos outros, das pessoas, essas coisas vão abrindo as portas aos poucos para o mal, né? Tem um texto, uma encíclica do Papa João Paulo II, quem gosta de ler, que se chama Dominum et Vivificantem. E nessa encíclica o Papa vai explicar o que é esse temeroso pecado contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão. Ora, de todos os pecados que se cometam, os mais horríveis que nós podemos pensar, todos têm perdão se houver contrição. Só esse bendito ou maldito pecado contra o Espírito Santo, e o Papa vai explicar nessa encíclica o que é. Ele vai dizer assim: a blasfêmia contra Deus, ela não é o cerne desse pecado, ela é o destrancar da porta. Por exemplo, você sabe que lá fora está uma quadrilha de assaltantes que quer entrar na sua casa.
E aí você destranca a porta. A blasfêmia contra Deus, as palavras indevidas de maldição, são destrancar da porta da nossa alma para o diabo. Por isso que eu tenho dito em vários momentos, em várias homilias, cuidado com as suas palavras, sobretudo o que concernente à sua família, aos seus. Quantas palavras tipo inferno não são pronunciadas dentro de casa? Gravíssimo. Uma palavra que é gravíssima espiritualmente. Desgraçado. O que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa sem graça. E não é graça de ser divertida. É sem graça santificante. É uma pessoa infernal, condenada. Olha a gravidade dessa palavra. E palavrões, e blasfêmias, e murmurações, e ofensas. A gente vai começa a refletir, e a gente vai perceber, não é, padre, que a gente não precisa de inimigo de fora. Às vezes nós mesmos nos autodestruímos. Nós mesmos destruindo nossos casamentos. E vai na vizinha e fica falando mal do marido, do próprio marido. Ora, ou da própria esposa. Ora, cuidado com suas palavras. É um destrancar para que o diabo entre. E a vida reincidente no pecado é o abrir a porta. Então, o pecado contra o Espírito Santo é um pecado, vamos dizer, difícil. E aí, só que a gente vai, tudo começa num pequeno, e a gente não vai percebendo. As coisas vão aumentando, vão tomando corpo. Perceba quando tem acontecido algumas coisas que não vêm de Deus, mas do diabo. Pare, joelho no chão, reze. Pare de falar, pare de tentar bater de frente. Você não está vendo que o diabo já está semeando a sua farinha ali, e você não vai resolver desse jeito, senão por oração. Pare. Olha, e aí o Papa vai dizer assim, o pecado contra o Espírito Santo, o começo dele são a má utilização das palavras. Mas o cerne do pecado contra o Espírito Santo é a negação absoluta daquilo que o Espírito Santo nos traz. O Espírito Santo nos traz o quê? Dons. Dons de Deus Pai e dons do Filho eterno. Os dons do Pai é a obra da criação. Foi pelo Espírito que o Pai criou e continua criando tudo. Os dons que Ele traz do Filho é a obra da redenção, é a salvação. Se eu não quero o Espírito de Deus, eu também não quererei o que Ele traz, a salvação. Então, o pecado contra o Espírito Santo é não aceitar a Deus. E aí a gente fala assim, ai padre, mas o importante é na hora da morte, que é na hora da morte que a minha resposta é decisiva. E de fato é. Só que você acha que uma pessoa que não quer Deus agora, de maneira deliberada, consciente, ela vai querer Deus no dia do juízo? Pode ser que sim, mas é difícil. Por isso que o processo de conversão, ele deve se manifestar enquanto estamos aqui. Eu rezo pela minha conversão primeiro, porque todos nós aqui, nós oscilamos entre Deus e o pecado, um pezinho no céu e um no inferno, todos nós, porque as seduções do mal são muito fortes, mas pelo menos nós estamos aqui diante do altar. Eu rezo pela minha conversão primeiro, mas eu rezo também para as pessoas, sobretudo da minha família, que estão longe de Deus e da igreja, para que se voltem para Deus. E é isso que nós precisamos fazer. E aí vem hoje a primeira leitura que nós ouvimos, né, do livro do Gênesis, a leitura do livro do Gênesis, do capítulo 3. Adão e Eva comeram o fruto proibido.
quando comete pecado, qual a primeira coisa que o diabo nos seduz a fazer? Nos afastar de Deus. Pode ver, você vai se confessar bonitinho, está tudo bonito, dali a pouco você cai novamente em pecado grave. Qual a primeira coisa que você faz? Fracassa na oração e já não vai mais à missa. Ai, porque eu não posso comungar mesmo. Eu vou confessar semana que vem, daí eu vou. Pois é, nesse intervalo de tempo, o diabo vai coagindo todas as situações ao seu redor, para poder ter poder sobre elas. É o que aconteceu no texto do livro do Gênesis. Adão comeu o fruto e Deus chamou por ele: Adão, onde estás? Ele se escondeu de Deus, fugiu. Eu ouvi a tua voz no jardim, fiquei com medo, porque eu estava nu, né? E Deus vai dizer para ele: e quem te disse que estavas nu, Adão? Você comeu o fruto proibido? Comeu, né? Deus já sabia. Então, o pecado se a gente for analisar, alguma vez Adão não esteve nu? Adão sempre esteve nu. E por que agora ele se viu nu e ficou temente a Deus, com vergonha de Deus por estar nu? Porque o pecado, ele perverte o nosso jeito de olhar a nós, o mundo e o próximo. Pode ver pessoas que você admirava, que você tinha amizade, pessoas com as quais você talvez eram grandes amigos, e hoje você tem uma implicância, você enxerga de outro jeito. O que mudou? A semente do pecado mudou. A farinha de Satanás mudou. Pois é. Adão sempre esteve nu. Então o pecado nos afasta de Deus, né? Pode ver, minha gente, quem não quer comprometimento com Deus e com a igreja, tem a necessidade de criticar Deus e a igreja. Pode prestar atenção às pessoas com quem vocês convivem. O que é isso? É essa situação de Adão. Uma outra coisa acontece em relação ao pecado. Além de nos afastar de Deus, ele causa uma desordem nas relações. Adão disse a Deus: a mulher que tu me deste como companheira que me deu de comer desse fruto. Depois Deus vai para Eva perguntar, e Eva diz: a serpente que me enganou. Aqui acontece uma projeção da culpa no outro. Pode ver na sua casa quando tem conflito. Quem está certo no conflito? Todo mundo está certo. Um briga porque acha que está certo, o outro também está certo. É o que aconteceu aqui, o apontar do outro, e aí uma desordem. Diante do pecado se perde a capacidade de enxergar a verdade. O que vence esse ciclo destrutivo do pecado? A humildade. Eu ter a hombridade de perceber: eu fiz isso, nisso eu errei, e dizê-lo. E o outro também: eu também errei nisso, e dizê-lo. Aí você corta a raiz do pecado. Enquanto não há um olhar para si, em vez de um olhar para o outro, não há o corte da raiz do mal plantado pelo diabo. Pode ver nos grandes conflitos relacionais, sejam onde for, em casa, no casamento, na igreja. Enquanto não houver isso, não há o corte da raiz do pecado. Por isso que nós vemos a Virgem Maria, quando o anjo aparece para ela, o anjo diz: Deus olhou para a tua humildade. De tantas virtudes que ela tinha e tem, Deus não olhou nenhuma virtude dela, mas Ele olhou a humildade, porque a humildade faz com que ela permita a Deus habitar na totalidade do seu ser. Então, minha gente, hoje esse texto muito forte, que nos ajude a viver o perdão
e a vencermos os males, na raiz, os males que têm nos dividido. Depois surge no Evangelho uma terceira situação. A mãe de Jesus e os seus irmãos, que eram parentes próximos, eles se aproximaram. E aí disseram para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. E Jesus diz: mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Olhando para quem estava lá, Jesus disse: olha aqui minha mãe e meus irmãos. Os nossos irmãos protestantes gostam de pegar esse texto para dizer que Jesus desonrou a Virgem Maria e que Maria era uma mulher qualquer, né? Já deve ter escutado isso. Olha, também dizer isso, não de Maria, mas de Jesus, é uma blasfêmia, porque eu estaria dizendo que ele descumpriu o mandamento do decálogo: honrar pai e mãe. Jesus nunca descumpriu nenhum mandamento. Então está alguma coisa errada na interpretação. Se Jesus nunca pecaria contra o decálogo, porque ele é Deus, ele é perfeito, ele não tem pecados, então essa frase dele não é um desrespeito, tem um outro significado. E tem, qual é? Aqui Jesus está dizendo o seguinte: minha mãe biológica está lá fora, mas agora farão parte da minha família não somente aqueles que têm laços biológicos comigo, mas agora eu crio diante de vocês, junto de vocês, um novo laço familiar, que se chama fé. Quem por adesão, quem pela fé estiver junto comigo, este é parte da minha família agora. Por que Jesus fala isso? Precisa entender um pouquinho o contexto histórico. Porque para os judeus, família é somente laço biológico. Para os judeus, para ser judeu, tem que ser de sangue judeu. Não é igual ao cristianismo. Você quer ser cristão ou você quer ser católico? O que precisa para ser católico? A fé ou o batismo, é a mesma coisa? Não, para ser judeu não. Se você é judeu, você tem sangue judeu? Não, então você não é. E Jesus está falando aqui: não, o meu novo povo, a igreja, pode ser congregado por qualquer pessoa que queira, desde que tenha a fé. Então, minha gente, para encerrar, que nós hoje pela fé congreguemos a unidade diante desse altar e sejamos família de Jesus. Independente do que aconteça na sua vida, você é família de Jesus. Que você possa honrar isso na comunhão, na humildade e também na batalha contra o mal. Que Deus assim nos ajude, assim seja. Amém. Um instante de silêncio. É uma palavra bastante complexa. Coloquemos a nossa vida, os nossos relacionamentos, nossa vida pessoal, nossa luta contra o pecado. Reflitamos.